E olha, quem passa por uma situação de violência pensa como é que poderia ter evitado o pior. Muita gente pensa nisso só depois, né? Porque a reação de um momento é uma coisa imprevisível, gente. Muitas vezes qualquer reação pode ser fatal, como foi essa aí do empresário que foi morto na frente do filho de 8 anos. Mas o que pode ser feito para se proteger? O que a pessoa vítima de um assalto, por exemplo, pode fazer? A gente preparou essa reportagem especial que eu quero que você assista comigo. Roda aí. Basta 1 minuto de distração. Essas imagens do circuito de segurança conseguidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular mostram o momento em que o empresário Fausto Gomes Torres é assassinado na frente do filho de 8 anos, em plena luz do dia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Repare que a vítima, ao perceber que seria assaltada, tem um impulso de buscar abrigo dentro de casa e sai correndo. Mas a reação desperta a fúria dos criminosos, que atiram pelas costas. E mesmo com o suplício da criança, os bandidos disparam novamente, depois de revistarem o empresário à procura da chave do carro. O menino ainda tenta empurrar um dos assaltantes, mas não consegue impedir que o pai seja baleado mais uma vez. Os ladrões fugiram levando cerca de R$40 mil em dinheiro, que seriam depositados no banco naquele mesmo dia. Essas imagens do circuito interno de um prédio no Rio de Janeiro mostram um flagrante dos assaltantes rendendo um morador na garagem do condomínio. Os criminosos conseguem fazer um arrastão nos apartamentos e aqui aparecem dentro do elevador com os produtos roubados. Já no Rio Grande do Sul, os ladrões entram no edifício que não tem porteiro e assaltam vários moradores. Dentro do elevador, eles contam o dinheiro do crime. Mas será que existe uma forma de prevenir os assaltos? Nós convidamos o Tácito, que é especialista em segurança privada, para analisar alguns vídeos gravados pelo circuito de segurança que mostram crimes e ele vai apontar onde aconteceram as falhas. Vamos assistir? Vamos. Um crime brutal. Uma cena de covardia. No vídeo que mostra um empresário sendo baleado pelas costas, Fausto cometeu 2 erros básicos, segundo o especialista em segurança privada. Primeiro ponto falho é andar com esses valores em mãos. Valores nessa quantia devem ser transportados por empresas de transporte de valores. O segundo ponto falho é, na hora que o assalto foi anunciado, ele ter corrido. E os arrastões nos condomínios denunciam a fragilidade do sistema de segurança dos prédios. O condomínio não tem porteiros, o condomínio não tem um sistema de câmera, o condomínio não tem uma proteção nos muros. Lembrando que não é um recurso de proteção isolado que vai fazer a diferença, é a composição do sistema. Nem sempre é possível impedir um roubo, mas algumas ações podem diminuir a probabilidade de ser a próxima vítima. A primeira dica: mude a rotina. Os criminosos costumam roubar pessoas previsíveis. Dê uma volta de carro no quarteirão antes de entrar na garagem e se certifique de que não há nenhum suspeito rondando o bairro. Procure acionar o controle da garagem segundos antes, quando estiver com o carro na esquina de casa. E se o orçamento permitir, instale câmeras e alarmes que possam ser monitorados por meio do smartphone. Dona Vina, que mora na freguesia do Ozon, no norte de São Paulo, conta que há 2 anos a casa foi assaltada por 2 homens armados, num dia de churrasco em que a família assistia a um jogo da Copa do Mundo. Foi justamente na hora do entra e sai que os criminosos anunciaram o roubo. Eu estava aqui, aí eu corri para a cozinha, peguei o controle e fui subir. Aí foi a hora que ele entrou, que ele percebeu eu subindo, aí desce. Aí foi quando ele falou: tem mais alguém na casa? Aí eu falei assim: não, só tá eu e ele. Aí ele falou assim: se eu subir lá e tiver mais alguém, eu vou matar todo mundo. Mas o marido de Dona Vina, policial militar reformado, reagiu e acabou baleado na coluna. Otaviano Valadão ficou paraplégico e a família traumatizada pela consequência desse assalto,
que mudou a rotina de todos. Ele era o cabeça da casa, ele fazia tudo, ele me ajudava, eu trabalhava. A casa está assim, com tudo espalhado pelo chão, porque a família está de mudança e a casa à venda. Tem que dentro de você sentir segurança, dentro de você. E equilibrar a sua família, que é muito difícil. Numa situação dessa, tá toda desequilibrada, toda. Acaba com uma família e é aquela reação de segundos, aquele momento que pode representar a vida ou a morte. E aí você vê o relato emocionante de uma família destruída. Isso acaba com a base de qualquer família. O Márcio Harrison, boa tarde para você. Boa tarde, Peterson. Essa é uma reportagem que a gente fez questão de mostrar, porque ela dá boas dicas. A gente tem vivido uma onda de violência enorme. Vamos falar primeiro do caso, pegando como exemplo o caso do pai que foi morto na frente do filho de 8 anos. O primeiro erro dele ali, qual que foi, Márcio? Ele quebrou uma coisa elementar, a segurança primária, Peterson. O que vem a ser a segurança primária? Ele gerou fato perigoso. Ele nunca poderia assumir o risco de ser um carro forte. Ele assumiu a função de um carro forte. Ao levar 40 e poucos mil reais para a sua casa, ele acabou levando essa possibilidade. E, aliás, de dentro da sua própria empresa, um elemento que ele contratou acabou dando a informação, ou seja, já tem que ter um cuidado a mais na hora de recrutar as pessoas com quem ele trabalhava. Já começa por aí. E olha, e a mulher dele disse, inclusive, que falou para ele, para o marido, contrata um serviço de transporte de valores. Exatamente. Aí ele disse, não, é muito caro. É muito caro porque é o seguinte, o carro forte são duas taxas. Uma é uma porcentagem daquele dinheiro que é transportado. E no segundo momento, o peso daquele dinheiro. Tanto que carro forte não carrega moeda, carrega só papel moeda, mas não moeda em níquel. Então o que acontece? Ele quebrou essa situação, Peterson, com 40 e poucos mil reais. Vamos admitir que fosse 40 mil reais. Que seja 5% do valor. 2 mil reais já ficaria à disposição do transporte. É o preço da comodidade e da segurança. E da segurança, Peterson. Só que ele sabia, virou isso como hábito de vida. Um dia dá certo, o outro também. Mas o terceiro dia pode dar errado. E foi o que aconteceu. E a imagem de Clemência, que eu quero até te parabenizar, Peterson, pela forma emotiva que você conduziu o programa ontem, que foi com sentimento, que é muito importante. Além de tudo, o apresentador, o ser humano que você é. Isso denota muito bem a sua persona. Obrigado, então, Márcio. Peterson, essa que é a realidade. Ele quebrou a segurança primária. Ele jamais poderia fazer isso, até pela condição hoje de empresário, Peterson, de garantir os seus funcionários e também a sua família. Jamais. Andar com 400 reais já é problema, quiçá com 40 mil. E, Márcio, esse caso aí desse empresário lembra muito da farmacêutica. Lembra? No Vale do Paraíba. Ela também transportava diariamente o dinheiro, o faturamento do dia, para depositar na agência bancária. Também não tinha transporte de valores e foi morta. E a fita quem passou também foi uma pessoa conhecida. Entre aspas, um colega de trabalho, um gerente de uma outra drogaria que ele tocava. Então ele sabia que a moça levaria esse dinheiro para o banco todo dia, coisa que não é função dela. Com certeza isso vai ser arguído também numa ação judicial. Conclusão, ela pagou com a própria vida, até pelo próprio susto que ela teve no dia da imagem, que nós vimos várias e várias vezes. Ela ficou surpreendida com o assalto e o criminoso acabou matando a moça de 20 e poucos anos que trabalhava na drogaria há mais de 10, inclusive. Então, quer dizer, não pode quebrar. Teve um caso, se tiver tempo de comentar, um caso muito emblemático que aconteceu nos anos 80 aqui em Santos, numa agência bancária, um assalto a banco que aconteceu na Amador Bueno. A polícia militar dominou a ação, estava tudo certinho. Quando, de repente, um guarda patrimonial mal preparado, ele acabou atirando. A situação dominada, acabou deixando um policial militar, o PM Mariuzan, que deve estar nos assistindo hoje, paraplégico a partir daquele dia. O tático móvel, naquela época era tático móvel, na Força Tática. Chegou no local, dominou a ação, todo mundo preso, e o guarda patrimonial com uma arma dentro da agência bancária começou a atirar do nada. E baleou o Mariuzan, que ficou paraplégico. Tem que ser a preparação do homem que vai lidar com a arma também, Peterson. Ô, Márcio, temos recados chegando aí dos nossos telespectadores. Vamos ler o que o pessoal está pensando desse assunto? Terrível essa onda de criminalidade. Onde isso vai parar? É a Thalia ou Thalia de Caçapava? Thalia, né? Um abraço para você, viu, Thalia? Obrigado, Thalia, pelo recado. Realmente a gente não sabe onde vai parar. Agora cabe a nós, ô Márcio, saber agir nesse momento. O que a gente sempre fala aqui de não reagir no momento que você é abordado por um criminoso, isso é lição básica, né? Basilar, é o beabá. Não reagir ao nunca. assalto. Reagir
Nunca. É melhor você perder o anel do que perder os dedos. Já começa por aí. O trabalho a gente recompõe, Peterson. É duro você perder um carro, um bandido? 40, 50 mil, você que segurar aquele carnê de 60 meses, é duro. Você perder uma bicicleta, até a marmita que muitas vezes o pai de família, até isso eles levam. Agora, você perder a sua própria vida ou ficar com uma sequela permanente, irreversível, é muito pior. Então, a primeira coisa, está chegando perto de casa, dá aquela voltinha. Percebeu algo estranho? Liga 190, a Polícia Militar, o Copom está aí. Eles atendem com a maior presteza, Peterson. Tem mais Essa situação importante a gente tem que passar para o nosso telespectador. Ó, a Thalia de Caçapava, que é uma cidade tranquila do interior, está preocupada e tem mais gente também preocupada. Quer ver só, eu já fui vítima de assalto 2 vezes e hoje ando com muito medo pelas ruas, pois é uma situação horrível. É a Sara de Caraguatatuba, é a sensação de insegurança. Quem já foi assaltado parece que perde aquela tranquilidade. Está sempre olhando para os lados, sempre atento, né, Márcio? E detalhe, Peterson, o criminoso, o marginal, ele é que nem uma águia. Ele, às vezes, ele percebe a vítima que dá uma incerta. Ele sabe. Obrigado, Márcio, Ok, pelas Peterson. informações.